É possível uma situação de tragédia, de ameaça de tragédia, que produz um intenso medo, deixando as pessoas em pânico, se transformar num momento de bênção e louvor? Será que há algum exemplo disso na história? No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós temos um exemplo de uma situação que ameaçava uma tragédia, que provocou um grande medo, mas que depois se tornou um tempo de bênçãos e louvor a Deus. Baseado neste relato, eu quero destacar 3 atitudes que devemos ter quando a tragédia, o medo nos assustam, para que aquele momento seja transformado em momento de bênção e de louvor. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 a 30, que diz aqui: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então chegaram alguns que avisaram o rei Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor:
não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar chama Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quando a situação se torna complicada e ameaça uma tragédia, lembre-se de olhar para Deus, ao invés de focar na ameaça, ao invés de focar na tragédia, ao invés de ficar se detalhando na desgraça. O livro de Crônicas foi escrito para relembrar o povo que havia voltado do exílio, que eles ainda eram povo de Deus, que eles ainda tinham uma missão a cumprir, e eles deviam prestar atenção ao que Deus havia dito na sua palavra, ao que Deus estava dizendo através dos profetas, para não repetirem
os mesmos erros das gerações anteriores. E o autor deste livro escolhe este episódio para exatamente enfatizar esta lição. É preciso obedecer a Deus para evitar a tragédia. Aqui, quando o rei Josafá está no seu reino, ele é um rei obediente. Ele é um rei que buscou servir a Deus. É interessante que a aflição chegou depois de atos de obediência. Ele havia inclusive nomeado juízes para servir ao povo, para julgar, para governar o povo. E ele havia advertido estes juízes que deveriam administrar com justiça, obedecendo a Deus. Então esta ameaça aqui não é um castigo, é antes uma oportunidade para exercer fé. Algumas vezes os problemas na nossa vida não surgem por causa de pecados em decorrência da nossa desobediência, mas surgem como oportunidades para demonstrarmos, para evidenciarmos que confiamos em Deus. Tudo estava tranquilo. Josafá e o seu povo obedientes a Deus. Mas de repente chega um recado: olha, uma grande multidão está vindo contra o reino. Uma grande multidão está vindo contra você. E já estão aí perto. Já invadiram o nosso território. Já estão a poucos quilômetros de nos alcançar. E esta multidão era formada por 3 grandes exércitos: de Moabe, de Amon e de Edom, os do Monte Seir. O que o rei Josafá faz? Ele tem medo, é dito. Mas o que ele faz quando o medo lhe ataca? Ele busca o Senhor. Na hora do medo, ele não olhou para a ameaça, ele olhou para Deus. Antes de enfrentar a ameaça, ele preferiu ficar frente a frente com Deus. Antes de reunir o povo para enfrentar a batalha, ele reuniu o povo para buscar a Deus. E ele convocou o povo, inclusive, para um jejum. E esse jejum, em situação de lamento, serviu para demonstrar que a maior necessidade naquele momento não era o alimento, mas o livramento que vem de Deus. É para isso que o jejum serve em horas destas. Não é para fazer uma troca com Deus, mas é para manifestar que mais do que comida, nós precisamos do livramento. Nós precisamos da salvação de Deus. Além de jejuar, o povo se reúne diante da casa de Deus, diante do templo, para orar. E nesta oração, Josafá se firma na natureza de Deus e na palavra de Deus. Ele diz que Deus é o único Deus. É Deus no céu. É o Deus que domina sobre os povos da terra. É o Deus que tem na sua mão a força e o poder. É o Deus diante de quem ninguém pode resistir. Quando a tragédia nos ameaça, quando o medo chega, quando o susto nos acomete, vamos nos voltar para Deus, lembrando quem Deus é. Ele é o único Deus. Ele é o Deus que está nos céus. Ele é o Deus que domina sobre todos os povos. É o Deus soberano. É o Deus que tem em sua mão a força e o poder. É o Deus diante de quem ninguém pode resistir. Este é o nosso Deus. Nas ameaças, nos perigos, nos medos, ao invés de colocar seus olhos naquilo que lhe amedronta, olhe para Deus. Busque Deus com intensidade, reconhecendo sua natureza, reconhecendo quem Ele é. Mas Josafá também lembra a palavra de Deus.
Ele lembra as promessas que Deus havia feito ao povo de lhe dar aquela terra, de dar ao povo aquela terra. Ele lembra os atos que Deus já havia feito de expulsar os povos que antes estavam naquela terra, para que o povo dele tivesse naquela terra. Nas horas de ameaça, nas horas do medo, nas horas do susto, ao invés de olhar para a tragédia, ao invés de focar na desgraça, volte os seus olhos para Deus, relembrando quem Deus é e relembrando as promessas de Deus que tem na sua palavra. Mas além disso, Josafá conta o problema para Deus. Ele coloca diante de Deus o problema, ele diz, sabe, aqueles povos que o Senhor protegeu, que o Senhor não nos deixou invadir nem tomar as suas terras, estes povos agora estão nos pagando o bem que lhe fizemos com o mal. Estão vindo contra nós para nos destruir, para nos tirar desta terra que o Senhor nos deu. Josafá, de modo muito claro e explícito, coloca diante de Deus o problema que o aflige, externa então aquele peso que o ameaça, aquela tragédia que se afigura diante dele. Ele conta para Deus. Quando o susto chegar, quando a tragédia lhe ameaçar, quando o medo fizer você tremer, pare de pensar no medo e volte-se para Deus. Busque a Deus com intensidade. Reconheça quem Ele é. Lembre das suas promessas, da sua palavra. Conte o problema para Ele. Mas reconheça também a sua impotência. Conte para Deus que você não pode resolver. É o que Josafá faz. Senhor, em nós não há força. Nós não temos condições de resistir a esta grande multidão. Nós nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Conte para Deus que você não pode. Conte para Deus que você não consegue. Conte para Deus que você é incapaz. Conte para Deus que você não tem os recursos. Conte para Deus que você nem sabe o que fazer diante da ameaça, diante do problema. É assim que se deve enfrentar um problema grande que nos amedronta, que nos ameaça. Volte-se para Deus com intensidade, olhe para Deus, coloque os olhos nele. Lembre quem Ele é, lembre as promessas que Ele fez. Conte para Ele o problema e diga para Ele, eu nem sei o que fazer e nem posso fazer nada. Essa é a primeira atitude. Ao invés de focar no problema, foque em Deus. Mas a segunda atitude é confie na palavra de Deus. Deus levantou um homem e o Espírito do Senhor falou através desse homem, Jaaziel. E esse homem disse 2 vezes, não tenham medo, não vos assustem. Isso é, Deus falou através deste homem. Não tenham medo, não fiquem assustados. Não tenham medo dessa grande multidão que está vindo contra vocês. Essa guerra não é de vocês. Essa guerra é de Deus. Essa batalha é de Deus. Vocês vão fazer o que eu mandar. Amanhã vão estar prontos para enfrentar na guerra. Mas quando vocês avistarem o inimigo, tomem posição e não façam mais nada. Fiquem parados. E vocês vão ver o grande livramento que Deus vai dar. Aí ele repete, não tenham medo, não fiquem assustados. Vão para a guerra amanhã, vão enfrentar o problema amanhã. E vocês vão ver que o Senhor é com vocês, que o Senhor está com vocês. Essa foi a palavra de Deus para aquele momento. Talvez, em outras ocasiões, um povo não tão voltado para Deus ficasse em dúvida, mas como?
Nós somos menos e sair para enfrentar aquele povo? E sair para ficar parado, para não fazer nada? Eles vão acabar com a gente. Mas não foi isso que Josafá e o povo fizeram. Não foi essa a reação deles. Eles acreditaram. Tanto acreditaram que o medo foi embora. Eles se prostraram e louvaram ao Senhor. E adoraram o Senhor. E começaram, depois de adorar, a cantar. Note bem. Havia uma grande multidão se aproximando. Eles tiveram medo, mas ao invés de focar os olhos naquela grande multidão, voltaram-se para Deus. E quando ouviram a palavra de Deus, o coração ficou aliviado, o coração ficou tranquilizado. E agora eles cantam, eles louvam a Deus, eles passam a noite louvando bem alto, cantando com entusiasmo ao Senhor. Essa é a segunda atitude. Confie no que Deus diz. Confie e louve a Deus. Primeira atitude é, ao invés de focalizar o problema, levante os olhos para Deus. A segunda é confie em Deus. E a terceira, obedeça a Deus. Faça exatamente o que Deus mandou. E é isso que eles fazem. Pela manhã, eles se levantam e vão enfrentar o inimigo. Foi isso que Deus havia mandado? E o rei Josafá diz, creiam no Senhor e vocês vão estar seguros. Creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. É confiar no que Deus disse. Vamos fazer o que Deus disse. A nossa segurança não está em nós mesmos, mas está em confiar e obedecer a Deus. E aí eles se aconselham e dizem, nós não vamos lutar, mas nós vamos cantar. E aí eles chamam os cantores, o coral do templo, e o coral veste suas roupas, suas becas, e sai marchando à frente do exército, dizendo, cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enfrentar o problema cantando, porque confiou na palavra de Deus. Enfrentar a ameaça louvando, porque confiou na palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Quando eles começaram a cantar e a louvar, Deus, como havia prometido, foi adiante deles e causou uma confusão. Eram 3 exércitos. Primeiro, 2 lutaram contra um. Amon e Moabe se viraram contra Edom. E depois Amon e Moabe lutaram um contra os outros. Israel, o povo de Deus, não precisou levantar uma espada sequer. Quando eles chegam ao alto do monte que olham, cadê o exército? Aquela grande multidão que ameaçava, toda destruída. O que havia sobrado eram as riquezas, eram as posses, as vestes, as armas. E aí eles pegaram os despojos. Foram 3 dias, por aí você vê que era uma grande multidão. 3 dias para poder tomar todos os despojos. Mas no 4º dia, eles se reuniram no vale para louvar a Deus, e aquele vale passou a ser chamado Vale da Bênção. Do desespero para a bênção em 5 dias. Em 5 dias, saíram do desespero, da ameaça, da tragédia para a bênção. No primeiro dia, buscaram a Deus. Confiaram na palavra que Deus lhes havia dito. No 2º dia, obedeceram a Deus. Nos outros dias, pegaram os despojos e louvaram a Deus. E voltaram para Jerusalém, louvando a Deus. Isso aconteceu na época de Josafá. Mas, pelo menos uns 300 anos depois, o autor de Crônicas está escrevendo para uma nova geração, para que eles soubessem que quando o desespero chega,
quando o medo bate na porta, quando as ameaças nos assustam, quando a tragédia se avizinha, olhe para Deus, busque a Deus, reconheça quem Deus é. Lembre-se das suas promessas, conte o problema para Ele. Fale para Ele que você não é capaz de resolver. Escute a resposta dele e confie. E comece a louvar, porque Ele está cuidando de você. Mas em terceiro lugar, obedeça. Faça o que Ele manda. Algumas pessoas dizem que confiam em Deus, que acreditam, mas não fazem o que Deus manda. Não obedece. Isso não é confiança. A confiança obedece. A confiança faz o que Deus manda. Diante dos problemas, olhe para Deus. Busque Deus com intensidade. Confie na palavra de Deus e obedeça a Deus. O medo e a tragédia serão transformados num vale de bênção e louvor. Quando buscamos a Deus, confiamos nele e obedecemos a sua palavra. Amém.